Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado professor Rinaldo elogia a qualidade do ensino especial de Mato Grosso do Sul. Quando se trata dessa questão da dislexia, eu apresentei um projeto de lei aqui em 2008. Esse projeto nosso, naquele momento, o atual prefeito era o presidente da CCJ, ele relatou pela inconstitucionalidade. Os outros membros da CCJ acompanharam e ficou sendo arquivar o projeto. Passaram-se mais 2 anos, a ex-colega nossa, Dione Rachioca, apresentou um projeto de lei, e aí, como a questão jurídica não é uma ciência exata, existe essa questão da interpretação, e nós vemos isso nos tribunais do nosso país, chegando na alta cúpula do judiciário, que é o STF, a gente vê as divergências. Nesse caso, especificamente, em 2010, os membros da CCJ entenderam que tinha razoabilidade, portanto, houve, na interpretação dos membros, possibilidade de tramitação, foi aprovada e se tornou a Lei 3.950, de 2011, de agosto de 2010. E natural que nós estávamos aqui e aprovamos a lei, que fica implantado o programa Semana de Identificação da Dislexia na Rede Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul. Enfim, o que significa essa questão? Hoje, nós sabemos que o Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro, nós temos um alto índice de crianças que têm essa dificuldade no que diz respeito à aprendizagem, de fazer a leitura. E eu gostaria de ler aqui um pouquinho sobre isso. Exemplo: a Secretaria de Estado de Educação, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial, implantou em 2016 o projeto para atender a estudantes com transtornos funcionais específicos de aprendizagem em salas de apoio pedagógico. O foco do projeto é para estudantes do 1º ao 5º ano, visando intervir o mais precoce possível, minimizando o impacto na aprendizagem. Transtornos funcionais específicos abrangem o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia, desortografia, entre outros diagnósticos que não se caracterizam por deficiência, público da educação especial, porém necessitam de intervenções pedagógicas diferenciadas. O projeto foi implantado considerando a existência de uma carência de políticas públicas intersetoriais para atender esse público, que necessitam também de atendimentos no âmbito da saúde. Destaca-se que os transtornos devem ser diferenciados das dificuldades escolares devido à falta de oportunidade ao ensino inadequado ou fatores culturais. Esses fatores interferem nas habilidades de leitura e escrita, mas não se configuram como causas da dislexia. Atualmente, o Estado conta com 20 salas de apoio, 3 em Campo Grande e 17 nos municípios do interior do Estado, totalizando 311 estudantes atendidos. As salas de apoio também desenvolvem formação continuada de professores, visando a identificação e diferenciação das dificuldades de aprendizagem dos transtornos funcionais de aprendizagem, também para realizar os encaminhamentos necessários. Nesse aspecto aqui, entrou um outro projeto de lei interessante, esse de nossa autoria, que criou o CEFOR, que é o Centro de Formação, para que nós capacitemos os educadores como lidar com este aluno que passa por essa situação. Portanto, senhor presidente, colegas deputados, senhores e senhoras que nos prestigiam, quando a gente fala desse tema, a gente não tem ideia de personalidades do nosso país e, por que não dizer, de outros países que se fizeram notoriedade e que passaram por esse momento. Exemplo de personalidades: deputado
Lucas de Lima. Nós temos aqui pessoas conhecidas que a gente nunca imaginaria que tivesse passado por isso. Por exemplo, o ex-ministro britânico, que foi uma celebridade, conhecido e reconhecido nacionalmente, Winston Churchill, foi totalmente desestimulado em tudo. E ele diz: em meus dias de escola, e nada é mais desencorajador do que ser marginalizado em sala de aula, o que leva a nos sentirmos inferiores em nossa origem humana. Palavra do ex-ministro. A cantora Cher, conhecida e reconhecida, além de cantora, ela é atriz famosíssima. Olha o que ela diz, deputado Barbosinha: meus dias na escola foram muito difíceis. Eu só consegui aprender quase tudo através do meu canal auditivo. Por isso, em meu boletim sempre constava a seguinte observação, diz a cantora Cher: não se valeu de todo o seu potencial para aprender. Nós temos aqui outras pessoas famosas, como Graham Bell, Walt Disney, Henry Ford e tantos outros conhecidos e reconhecidos mundialmente, que foram pessoas dislexas, que passaram por constrangimento na sua fase mais importante no período de aprendizagem. Portanto, hoje, quando nós recebemos aqui este convite, deputado Paulo Nobre, presidente desta casa, para que nós estivéssemos ali participando, inclusive de alguém conhecido de Campo Grande e conhecido do nosso estado, o professor, ex-deputado federal, ex-prefeito por 2 momentos, que é o Wilson Santos, primo do nosso prefeito de Jataí, Wilson Santos Leite, hoje deputado estadual. Ele é que é o protagonista deste 4º seminário, já por 4 anos consecutivos, que trata sobre essa questão da dislexia, que muitas das vezes, o Estado não estando preparado, às vezes a pessoa não consegue saber como lidar, e por isso que o nosso Estado, apesar das dificuldades, das vicissitudes que nós temos vivido, nós somos hoje referência no que diz respeito à educação, sobretudo à educação especial. É com alegria que passo a parte ao líder do governo, deputado Barbosinha. Meu querido deputado professor Rinaldo, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto à tribuna desta casa, por representá-la neste conclave, o congresso que acontecerá, não é, na nossa vizinha, Mato Grosso. E dizer a Vossa Excelência que esse é um tema realmente especial. Educação especial, ele demanda realmente participação, reconhecimento desta casa e a integração que nós estamos buscando fazer junto com o Executivo. Vossa Excelência disse bem que Mato Grosso do Sul, apesar das imensas dificuldades, tem procurado dar um olhar especial, e nós temos intermediado um diálogo muito forte com o governo, junto com o deputado Pedro Kemp. E quando a gente fala e cita nomes, deputado Paulo Corrêa, é importante dizer isso, é na representação de todo o parlamento estadual. E alguns avanços, deputado professor Rinaldo, nós estamos conseguindo. Por exemplo, uma das grandes dificuldades dessa escola é os atrasos de início de ano no repasse do Fundeb. E ficou convencionado os repasses de julho a julho. Isso resolve uma angústia muito grande dessas instituições, que às vezes fica janeiro, fevereiro, março, abril, maio, esperando o primeiro repasse para poder manter essas escolas. Outra coisa que nós estamos dialogando com o governo é sobre a questão da redução dos 30% do Fundeb. A gente sabe da necessidade da economia, não é? Mato Grosso do Sul faz algo diferente, porque o Fundeb, ele seria para pagar professor, né? E no Mato Grosso do Sul, além do repasse do Fundeb, nós temos a cedência de professores, nós precisamos de avançar. Um dos assuntos, por exemplo, deputado Paulo Corrêa, é quando um professor, ele sai de licença.
né? Licença maternidade, licença saúde. Você não pode fazer a reposição desse professor. Então, cria um vazio, um vácuo. Então, esse é um dos assuntos que nós estamos buscando avançar e acredito que somente com a integração, somente com o diálogo, somente com a abordagem, que nós vamos auxiliar estas escolas, estas entidades que lidam com o especial, que são fundamentais para a vida do Estado. Imagina, professor Rinaldo, se nós não tivéssemos essas instituições cuidando, né, de pessoas especiais e desenvolvendo um trabalho que a rede estadual ela não está preparada para absorver. A dislexia, o autismo, a síndrome de Down, todas essas síndromes que demandam conhecimento e técnica, que essas entidades, ao longo dos anos, elas adquiriram esse know-how e coloca normalmente como doação do tempo, né, a serviço do Estado. Então, parabenizo Vossa Excelência e nós estaremos bem representados e aqui enaltecer a representação dessa casa que nós estamos fazendo, junto com o deputado Pedro Kemp, para poder avançar nesses assuntos tão caros e importante para as famílias do nosso Estado. Deputado professor Rinaldo, primeiramente eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Realmente, Vossa Excelência coloca aqui com muita propriedade a importância do trabalho das instituições de educação especial em todo o Estado. Praticamente, todos os municípios têm ou uma PAI, ou uma Pestalozzi, ou uma instituição que lida com as pessoas com deficiência, principalmente crianças e adolescentes. E eu me somo aqui ao deputado Barbosinha, nós estivemos conversando já por 2 vezes sobre esse assunto, que as instituições hoje estão muito apreensivas, né? Porque foi anunciado um corte de 30% dos recursos do Fundeb para essas escolas e também tem uma pauta de reivindicações. Por exemplo, o governo do Estado cede os professores para essas entidades, né? Mas quando um professor tira uma licença gestante, licença saúde, ou ele se aposenta, o Estado não está permitindo hoje a substituição desse professor. Então, são demandas que nós levamos para o secretário de governo, Eduardo Riedel, né? Já conversamos ontem, inclusive, após a nossa reunião aqui, e ele ficou de nos dar uma posição até sexta-feira, porque, de fato, as instituições, elas têm um trabalho inestimável, como falou aqui Vossa Excelência. Se elas não atendessem essa população, eu tenho certeza que hoje o Estado não teria condições de abrigar nas instituições de educação o aluno com deficiências múltiplas, com paralisia cerebral, com várias síndromes que só essas entidades estão preparadas para atender, né? Com equipe multiprofissional, com atendimento na área da saúde complementar, com assistência social. Então, é um trabalho complexo, né, e especializado. Então, nós precisamos realmente manifestar o nosso apoio a essas instituições e fazer gestão junto ao governo do Estado para que ele dê essa assistência, este apoio através dos recursos e dos profissionais, para que essas entidades não sejam obrigadas a suspender atendimentos, né? Nós já tivemos algumas instituições, por exemplo, a AMA, que trabalha com o autista, né? Ela teve que suspender alguns atendimentos na área da saúde por falta de recursos, né, de condições. E também, Vossa Excelência aqui falou da Frangel, um trabalho maravilhoso, né, que teve que fechar as portas, né, e hoje está aí vendo se é possível retomar algum tipo de trabalho, mas não aguentou, né, o peso, né, da falta de recursos para atender crianças com AIDS, né, com HIV. Então, essas entidades, elas precisam ser olhadas com muito carinho, né, porque elas prestam um serviço que seria do poder público, mas o poder público não atende, ele não consegue, né, dar esse atendimento especializado para esses segmentos da população. Então, nós temos uma audiência pública marcada para terça-feira, né,
com as entidades da educação especial para discutir esse problema, e eu tenho feito gestões junto à Secretaria de Governo para ver se a gente adianta a discussão e o governo já nos sinalize com algum resultado nessas negociações para que possamos anunciar as entidades. Mas eu fico muito feliz do pronunciamento aqui de Vossa Excelência, da manifestação do deputado Barbosinha. Nós precisamos estar sempre juntos nessa luta, porque essas instituições realmente precisam do nosso apoio, do nosso carinho. Quer dizer, Vossa Excelência, o seguinte: na verdade, o grande efeito ele vem de cima para baixo. O governo federal começa a cortar, e ele cortou da assistência social mais de 2 bilhões de reais desde do final do mandato do Temer, e isso obviamente chegou nos estados e chega nos municípios. Mas eu quero dizer que as entidades que estão conveniadas com a SAS, com a Secretaria de Assistência Social do município de Campo Grande, estão em dia. Problemática que todas as instituições e todas essas entidades é no início do ano, porque a legislação ela é nesse sentido. Precisa fazer o chamamento público, e o marco regulatório vem exatamente nesse sentido, de poder fazer o chamamento, de poder pactuar e poder fazer. Então, as entidades elas funcionam de janeiro a janeiro, E aí, em janeiro, começa a fazer o chamamento para fevereiro, para começar a pagar em março. E é essa dificuldade que todas as instituições passam no início do ano. Mas a SAS, aqueles que estão conveniados, está em dia. Obviamente que o efeito nível nacional chegou a nível dos estados. Prova disso que nós tivemos que fazer, como frente parlamentar, como parlamentares aqui, uma fala bem estreita com a Secretaria de Assistência Social do Estado, na SEDASH, e aí eu parabenizo a secretária Elisa Clé, porque sensibilizou, mas o Estado estava atrasado, FEAS, desde setembro, que era o Fundo Estadual de Assistência Social, e isso dificultou também para os municípios. Então, mas por que o Estado fez? Porque a nível nacional também não aportou os recursos. E aí o efeito cascata acaba chegando na base. E quem sofre? É as entidades. Obviamente que quando as pessoas começam um projeto, deputado professor Rinaldo, eles sonham muita coisa. Esse projeto vai ampliando. E em que pese a seriedade das entidades, e muitas pessoas levam com muita seriedade, o grande problema também é que muitas entidades as pessoas passam a viver dela, passam a viver dela, dali tirar seu salário, dali tirar sustento também dela. Às vezes, tem entidade que nós deparamos aqui, tem 4, 5 pessoas da família que fazem parte da diretoria e que são remuneradas. E aí, obviamente, que não tem como o serviço público bancar tudo isso e viabilizar isso. Agora, eu defendo uma participação mais efetiva do poder público, que eu falo que esse trabalho ele anda para e passo com a saúde. Por quê? Porque tudo demanda nessas casas, tudo demanda nesse sistema, e que é o sistema da assistência social. É um problema, às vezes morre uma pessoa, é na assistência social que vai. Tem uma dificuldade de atendimento, atendimento de pessoas em estado de vulnerabilidade, pessoas que estão lá internadas, acamadas nessas entidades, às vezes 24 horas sendo observadas, e que é dificuldade. Porém, o orçamento é 1%, enquanto que a saúde, que anda para e passo, tem um orçamento gigantesco e que é um gargalo, um poço sem fundo. Então, acho que devia ser melhor redistribuído esses recursos para que as entidades realmente pudessem ser bem atendidas e contempladas, porque realmente é quem gera a demanda muito forte e tira isso do serviço público. E, na verdade, nós estamos chegando praticamente no meio do ano. E a informação que justamente usaram essa tribuna aqui, dizendo que ainda está analisando as contas, ou seja, e as crianças sofrendo. Então, realmente existe esse câncer no nosso país, que é a burocracia. E, principalmente, quando um repasse que é pequeno e justamente para uma área que o poder público não tem o preparo para cuidar, e esses homens e mulheres liderados aí por Deus, vocacionados, muitos deles abrindo mão dos seus próprios interesses em detrimento daqueles que são marginalizados. E o TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.